Boa noite para todo mundo. Hoje, 14 de novembro de 2023, dia de Risk On nas bolsas do mundo inteiro, minha gente. Isso por conta de um drive lá dos Estados Unidos que eu comentei com vocês na preparação semanal de domingo, que esse era uma das grandes expectativas da semana e, portanto, acabou movimentando bastante aí praticamente todos os ativos do mundo, não é mesmo? Bom, mas vamos lá, de antemão, gostaria de pedir para quem gosta do meu conteúdo, deixe o like, que é tão importante para mim, e não vai cair o dedo de vocês. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem com as pessoas que queiram falar de mercado aqui com a gente, né? De uma maneira saudável, de uma maneira imparcial, de uma maneira que possa contribuir aí principalmente para quem opera nos mercados, né? Bom, então vamos lá, vamos abrir o panorama aqui. Abriu? Bom, começando como sempre pelas bolsas da Ásia, as bolsas da Ásia fecham no positivo, sem nenhum motivador muito específico por lá, tá? As bolsas, elas ficam aliviadas na medida em que não tem um motivador negativo por lá, e existe uma expectativa em cima do CPI americano no dia de hoje, mas existe aí uma expectativa positiva e um certo alívio, principalmente do encontro que vai ter essa semana, no dia de amanhã, inclusive, do presidente da China, Xi Jinping, com o presidente dos Estados Unidos, o Biden. Isso vai acontecer lá nos Estados Unidos e a grande expectativa, principalmente das bolsas asiáticas, é que esse encontro possa trazer uma melhora na relação comercial entre os dois países, né, que tem sancionado tanto um ao outro, aí, principalmente os Estados Unidos à China, em relação principalmente à inteligência artificial, né? Então, assim, existe uma expectativa de que esse encontro, que não acontecia, se eu não me engano, há 6 anos, né, ele possa trazer bons frutos econômicos aí para os dois países, fazem com que essa expectativa, sem nenhum drive negativo lá na Ásia em específico, deixe as bolsas mais calmas por lá e, na medida do possível, no positivo. Tá? Vale lembrar especificamente sobre a Ásia que hoje à noite vai sair uma bateria de indicadores econômicos na China, taxa de desemprego, vendas no varejo, produção industrial, enfim, dentre vários outros indicadores, e depois tem uma coletiva de imprensa do Departamento de Estatística Nacional de Estatística lá da China, que é quem apura esses indicadores. Ok? Mas essa calmaria e essa positividade dos índices asiáticos nada mais é do que uma expectativa positiva em relação à semana. Vale lembrar que eles ainda lá, minha gente, não colocaram no preço o que aconteceu hoje na divulgação dos indicadores de inflação dos Estados Unidos, que a gente vai falar já já, tá? Commodities no positivo, de um modo geral aqui, tanto minério de ferro quanto petróleo, tá? Essa positividade, ela é acentuada na medida em que a inflação dos Estados Unidos vem abaixo do esperado, né? Surpreende positivamente aí os investidores. Por quê, minha gente? Porque a gente vai mostrar isso já já no Fed Watch, mas na medida em que a inflação dos Estados Unidos está de fato aparentemente sendo controlada, a questão dos juros longos por mais tempo, higher for longer, talvez não precise ser tão longer assim, né? E na medida em que os Estados Unidos, a maior potência mundial, o maior consumidor de petróleo do mundo, né, não precisa manter os juros altos por mais tempo para desaquecer a economia lá e assim controlar a inflação, significa que a demanda não vai precisar cair tanto das commodities para que o Banco Central americano alcance finalmente a sua meta de inflação por lá. Por isso que, assim, na expectativa de, então, ter uma demanda melhor do que o que era esperado, lá nos Estados Unidos principalmente, que as commodities acabam surfando uma onda de positividade no dia de hoje, tá? Sem falar que, de um modo geral, minha gente, num cenário de risk on no mundo, tende-se a pensar que o mundo está com uma expectativa positiva, né, em relação às potências, em relação às trocas econômicas, etc. E isso é bom para commodity. Isso no futuro demanda commodity. Então, que a gente tem commodities positivas, ok? Eu tô travando aqui não, né? Bom, quando a gente vem para a Europa, minha gente, a Europa, ela surfa a positividade dos Estados Unidos no dia de hoje. De qualquer forma, tivemos indicadores lá na Europa hoje que eu acho que vale a pena a gente comentar. Primeiro saiu a taxa de desemprego no Reino Unido, que ela vem 4,2%, está em linha com o último dado apresentado, então acabou não fazendo muito preço no mercado. E também foi divulgado o PIB da Europa, e o PIB da Europa veio em linha com o que o mercado esperava. Então foram dois indicadores aí que o mercado estava na expectativa lá na Europa em relação à sua divulgação, vieram em linha, se vem em linha já praticamente está no preço dos ativos e tende a não fazer um novo preço nos ativos nem gerar volatilidade, tá? Fato é que essa positividade da Europa, que vocês estão vendo aqui, ela é proveniente da divulgação do CPI dos Estados Unidos. Então vamos lá para os Estados Unidos para a gente falar sobre isso, que foi na verdade o que movimentou o mundo inteiro no dia de hoje, né? Então aqui a gente tem
Bolsas americanas no positivo e bastante positivas. Olha, a Nasdaq está aqui com mais de 2% de alta. Olha o Russell, minha gente. Russell, eu tinha comentado com vocês em algum vídeo anterior aqui de resumão ou de preparação, que o Russell, ele é uma bolsa americana formada de small caps, que são empresas que sentem mais, elas são mais sensíveis aos ciclos de mercado, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a gente está vendo aqui o Russell subindo 5%, né? Cadê ele aqui? Russell subindo bastante aqui, principalmente por conta dessa leitura dos juros americanos. Então, assim, vamos lá. A gente tem uma inflação que ela surpreendeu positivamente o mercado, certo? Então, teoricamente, o Banco Central americano não vai precisar manter os juros altos por tanto tempo assim para conseguir controlar a inflação, né? E muito menos ter que aumentar os juros lá na próxima reunião de política monetária, que é em dezembro. Então, isso significa que talvez o ciclo de alta de juros americanos tenha chegado ao fim. E se o ciclo de alta de juros de um país chegou ao fim, as empresas de small caps listadas naquele país, elas são cíclicas, eu falei com vocês, elas são mais sensíveis ao ciclo de juros de um país, de uma economia. Então, elas tendem a surfar muito mais a onda de positividade, como quando tem uma onda de negatividade, elas caem muito mais. Por isso que a gente tá vendo o Russell aqui dando show no dia de hoje, subindo um monte, né? Mas fora isso também a gente tem, por exemplo, empresas de tecnologia que se aproveitam muito bem do ciclo de queda de juros, né? Muito mais do que o do ciclo de alta de juros, ficando bastante positivos no dia de hoje. Enfim, tudo positivo no dia de hoje praticamente, né? Aí vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Eu queria abrir com vocês aqui esse indicador para a gente entender tamanha positividade do mundo no dia de hoje, tá? Bom, foi divulgado o CPI dos Estados Unidos, e o núcleo e o CPI, né? Para um banco central, o que importa de fato é o CPI núcleo. Então vamos lá, deixa eu trazer para cá, por causa do reflexo. Bom, então vamos lá, era esperado aí no CPI núcleo mensal 0,3% de inflação, veio abaixo do esperado, né? O anual aqui acabou ficando abaixo do esperado também. E o valor cheio, olha isso, primeiro que assim, o mês passado veio 3,7, então esperar 3,3 já é uma queda extremamente expressiva, e ainda veio melhor ainda, né? E a gente tem o CPI mensal cheio aqui em 0%, tá? Bom, mas não vamos olhar somente esse indicador, não, vamos abrir o relatório que foi divulgado aqui. Então esse daqui é o site oficial da divulgação do CPI, tá? E vamos dar uma olhadinha nele. E vou trazer os destaques para vocês aqui que fizeram com que o mercado hoje entrasse em risk on completamente. Vamos lá. Primeiro a gente tem aqui, né, a inflação mensal cheia em 0%. Ela tá aqui, né? Então a inflação mensal cheia em 0%. Quando a gente vem aqui, ó, inflação de... primeiro, aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a inflação núcleo, tá? O núcleo da inflação é essa linha aqui. Então, mês passado veio 0,3, esse mês veio 0,2, que é exatamente o que tá aqui, ó. No mês passado veio 0,3, esse mês veio 0,2. Quando a gente olha dentro do núcleo da inflação, existiam duas grandes preocupações do mercado. Inflação de serviços, que caiu pela metade, nós estamos no menor patamar do ano. Se vocês colocarem mais casas decimais aqui, vocês vão ver que nós estamos no menor patamar do ano de inflação de serviços, que era a inflação pegajosa, que a gente tem comentado, não só nos Estados Unidos, como no Brasil, na Europa e etc. E ela finalmente, vejam, a variação foi muito considerável. Então esse é primeira grande notícia dentro do próprio indicador, que já é uma boa notícia. E a segunda boa notícia é a inflação de moradia, tá? O reaquecimento da atividade do setor imobiliário dos Estados Unidos tinha trazido preocupações de que poderia ser uma segunda onda de aquecimento da atividade por lá, tá? Então, a inflação de moradia surpreendeu muito positivamente e a inflação de serviços também surpreendeu muito positivamente. Então, não foi só o número cheio e o núcleo por si só que trouxeram essa animosidade para os mercados. Foram essas duas linhas em específico que trouxeram aí uma surpresa bem melhor do que de fato o mercado estava esperando, ok? Bom, dito isto, quando a gente vem aqui na ferramenta americana, que mede aí a expectativa do mercado em relação à política monetária dos Estados Unidos, a gente pode ver, deixa eu colocar aqui primeiro em dezembro, a gente pode ver que em dezembro, a maior parte, eu não consigo mostrar aqui pra vocês, agora eu consigo, dá pra, vocês não estão vendo o númerozinho, deixa eu abaixar aqui, agora estão. A maior parte do mercado aí
acredita, né, 99% do mercado acredita na manutenção dos juros na reunião de dezembro. E o que tem de importante aqui, ó, janeiro, manutenção dos juros, reunião de março do ano que vem. Por enquanto, 66% olhando para manutenção dos juros. Quando a gente vem na reunião de maio, está em quase 50% aí o primeiro corte de juros dos Estados Unidos. Essa primeira expectativa de corte estava lá para julho. Junho, julho, estava por ali. Tá? Então o mercado, além de chancelar que eles não veem uma nova alta de juros mais, assim, esse é o juros terminal americano, eles anteciparam o corte de juros para maio. Tudo bem que é extremamente preliminar essa informação, mas esta informação corrobora para a grande movimentação que nós tivemos hoje nos mercados, ok? Então nós tivemos aí a inflação cheia surpreendendo positivamente, a núcleo surpreendendo positivamente. Quando a gente olha serviços, excelente. Quando a gente olha moradia, excelente. E o mercado põe isso no preço dos juros americanos. Tá? Então, quando a gente volta aqui, por isso que a gente vê as bolsas muito positivas, a gente vê os juros americanos caindo consideravelmente, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês. Essa semana a gente ainda tem indicadores de atividade nos Estados Unidos. Por exemplo, amanhã tem vendas no varejo, na quinta-feira vai sair produção industrial e se atentem que se o mercado entendeu que os Estados Unidos está com uma desinflação em curso, né? E que tudo bem que ainda está bem longe da meta, mas tem surpreendido positivamente. Mas até que ponto esse patamar alto de juros que os Estados Unidos está não pode se tornar eventualmente uma recessão? Então, se atentem que, por exemplo, se vendas no varejo amanhã ou produção industrial na quinta-feira vier muito, muito fraco, assim, muito abaixo do esperado, pode ser que a reação dos mercados seja um pouco diferente da de hoje, porque pode ser que o mercado fale assim, eita, será que isso não é uma recessão ao invés de um soft landing? Porque aparentemente tudo mostra para um soft landing, um pouso suave da economia americana. Mas se os indicadores de atividade mostrarem muita fraqueza, uma discrepância um pouco maior do que o mercado esperava, pode ser que ele comece a se preocupar com uma possível recessão. E aí as correlações podem começar a sofrer alterações, tá? Então eu estou falando isso para vocês porque a gente tem vivido por um tempo aí que o bom é ruim e o ruim é bom nos indicadores, principalmente para quem opera, mas a depender do que está por vir, pode não ser no indicador de amanhã, pode ser no indicador do mês que vem de vendas no varejo, mas a gente vai precisar se atentar. E valores muito discrepantes do que o mercado espera, obviamente. Ok? Bom, mas voltando no dia de hoje aqui, a nossa bolsa aqui no Brasil, ela surfa esta onda, tá? O dólar praticamente no mundo inteiro surfa essa positividade. Olha o DXY, minha gente, caindo mais de 1%. Em algum momento eu comento com vocês aqui que uma variação de mais ou menos 0,3%, acima, né, de 0,3% no DXY já é uma variação importante. Já é um ponto de atenção que a gente tem que entender o que teve de contexto de mercado que provocou essa oscilação maior ou menor do que 0,3%. Porque países desenvolvidos, eles tendem a oscilar menos, né? Países emergentes que tem mais volatilidade, que o dólar sobe 1%, cai 1%, né? 0,5%, 0,7%, mas países desenvolvidos não. Então, assim, 1% de queda para um DXY é algo extremamente risky on, né? Extremamente marcante para o mercado, né? Marca aí uma revisão dos investidores, dos traders, do mercado de um modo geral em relação à sua leitura do que está por vir, ok? Aqui não foi diferente, nosso dólar fecha bem negativo aqui também, assim, seguindo aí, dólar do mundo, aqui, essa aqui tá praticamente toda no vermelho, né? Bom, vale lembrar, minha gente, que essa semana a gente tem drives importantes aí, que podem dar uma chacoalhada ainda no mercado. Nós temos a situação fiscal aqui do Brasil, nós temos a situação fiscal lá dos Estados Unidos, tá? Que são, na verdade, os dois grandes drives aí que ainda tem por vir essa semana. De qualquer forma, tivemos movimentações bem expressivas no dia de hoje para quem opera. Espero que tenha aproveitado as movimentações, né? Bom, dito isto, né, fazendo uma análise mais profunda aqui do CPI, vamos falar rapidamente só sobre o Brasil para a gente ficar atualizado, né? Bom,
Hoje, minha gente, o presidente Lula, ele teve uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, que é quem quer, porque quer alterar a meta de déficit para o ano que vem de 0 para menos meio, menos 0,75, enfim, não se sabe exatamente o valor. A Simone Tebet participou dessa reunião, dentre outros membros. Essa reunião foi uma reunião fechada para que eles pudessem debater aí sobre essa meta fiscal. Vai alterar ou não vai? Se for alterar para o ano que vem, vai para quanto? Enfim, fizeram uma reunião a portas fechadas e no final das contas a reunião foi inconclusiva. Não concluíram nada da reunião, saíram sem decidir nada. Então isso acabou não jogando um balde de água fria aí nas movimentações provenientes aí dos Estados Unidos e acabou deixando a nossa bolsa no positivo, tá? Mas de qualquer forma, não tirem esse tema do radar. Além disso também, a Câmara, ela tá um pouco resistente para aprovar aquele projeto de subvenção do ICMS, tá? Porque isso pode prejudicar governadores, estados e etc. E eles estão mais resistentes a essa aprovação. Vale lembrar que este projeto é um projeto que o Ministério da Fazenda confia muito que vai ajudar na arrecadação, é uma expectativa de arrecadação aí de mais de 30 bi para o ano que vem, que vai ajudar nas contas públicas do governo. Então, esse é um ponto que a gente vai ter que também seguir acompanhando, mesmo nos bastidores de um dia como hoje, para a gente não perder isso do radar, porque isto impacta sim o fiscal do país, tá? Bom, então, mas por enquanto, hoje não é sobre isso, hoje é sobre o mercado internacional aqui, que acabou fazendo uma movimentação muito boa em todos os ativos, né? Deu um alívio no dólar no mundo. Os juros americanos, eu não sei se eu vou conseguir trazer para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo. Consigo. Vamos trazer os juros americanos aqui pra gente poder dar uma olhadinha, ó, ele despencou, né? Ele tava trabalhando um novo range aí. Vamos dar um zoom out aqui pra gente ver até aqui, ó, esse aqui é o payroll, né? Essa barrinha aqui é a barrinha do payroll. E ele já acabou perdendo a barra do payroll aqui, perdendo um patamar importante aqui que ele estava trabalhando, tá? Esse aqui é os juros de 10 anos. Notícia muito positiva aí para os ativos de risco, não é isso? Bom, mas é isso. Espero que tenham entendido as movimentações de hoje. Espero que tenham entendido aí uma análise um pouco mais profunda sobre o CPI, né? Não se prendam à análise de primeiro nível em mercado financeiro, porque isso pode eventualmente ser traiçoeiro, tá? E é isso, desejo um ótimo feriado para vocês no dia de amanhã, descansem, estudem, etc. Amanhã eu vou trabalhar, mas é importante também. E eu vejo vocês no vídeo de quinta-feira, tá bom? Beijo, tchau.